Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Depois de vivenciarmos o tempo da Quaresma, o tempo da Páscoa, de vivenciarmos a grande festa de Pentecostes no domingo passado, agora nós retomamos a graça do tempo comum. Tempo em que nós meditamos e refletimos a vida pública, a vida missionária de nosso Senhor Jesus Cristo, e é durante esse tempo que a gente também aprende a ser discípulos, para depois sermos missionários de nosso Senhor. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que está em São Mateus, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, como eu já acabei de falar, o tempo comum é o tempo em que nós aprendemos a ser discípulos missionários de Jesus. Mas para ser discípulos, existe um princípio necessário. Primeiramente, aprender. E para aprender é necessário escutar. Hoje Jesus fala sobre a lei. Ele estava sendo acusado de que ele estava deturpando, estava desvirtuando o sentido da lei. Para a cultura, para a religião judaica, tudo girava em torno do cumprimento da lei. Os 10 mandamentos, que Deus havia dado a Moisés. E chegou um dado momento em que Jesus começou a fazer algumas coisas que eles julgavam que Jesus estava desobedecendo à lei. Por exemplo, a questão do cumprimento, da observância do sábado. E Jesus disse: não penseis que eu vim abolir a lei. Ao contrário, eu vim dar um pleno cumprimento. Veja bem, meu povo, a gente pode, na nossa prática cristã, na nossa vida religiosa, na nossa vida de fé, em um dado momento, usar a religião como uma ferramenta para que a gente possa se santificar, para que a gente possa se salvar, mas, em um dado momento, a gente pode também usar a lei ao nosso favor, para justificar o que eu quero. E às vezes até para poder legitimar algo que nem de fato a lei está pedindo. A lei de Deus está nos mandando cumprir. Jesus disse em um determinado momento: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Não existe tempo, não existe hora, não existe momento para amar. Se essa pessoa estava precisando ser curada hoje, eu preciso curar hoje, mesmo que seja um sábado. Se essa pessoa estava precisando de uma libertação hoje, eu preciso libertá-la hoje, mesmo que seja um dia de sábado. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente começa a deturpar o verdadeiro sentido da lei de Deus, da palavra de Deus. E a gente diz que Deus é e que Deus faz coisas que na verdade nós queremos fazer. Nós estamos na verdade mandando e não Deus. E aí a gente acaba mudando o verdadeiro sentido, o verdadeiro senso da palavra de Deus. E Jesus disse: não vim abolir. Eu vim trazer um pleno cumprimento. A lei de Deus, ela é importante. Toda civilização precisa de uma lei, porque senão vira bagunça, vira um caos. A gente hoje
vivem esse permissivismo, tudo pode, tudo pode. Não, não, tudo pode, não precisa de lei. As leis só são para legitimar a vontade desse grupo, ou dessa pessoa, ou dessa pessoa. A lei de Deus é para o bem comum. Eu não posso ficar usando a lei ao meu favor. Eu preciso compreender que a lei de Deus ela existe para melhorar sempre o meu relacionamento com Deus e com os outros. Com Deus e com os outros. Olha, observe cada um dos mandamentos. Está sempre apontando eu e Deus, eu e o outro. Eu e Deus, eu e o outro. Agora, quando a gente não quer regra na nossa vida, a gente quer fazer o que, como diz minha mãe, né, na sua simplicidade, o que vem às ventas, o que eu quero, o meu bel prazer, aí tudo vira um caos. Às vezes a gente olha para o mundo e vê uma bagunça toda, é tanta coisa ruim. Se a gente parar para observar, a gente vai ver que muitas vezes isso nasce de uma desobediência. De uma desobediência à palavra de Deus, uma desobediência à nossa consciência, uma desobediência aos valores, que às vezes não é necessário nem ter fé. Eu tenho amigos ateus que não acreditam em Deus, não acreditam na lei de Deus, mas que têm valores, o respeito, o amor, o carinho, que praticam o bem. Muito mais nós cristãos, que temos a lei de Deus, que acreditamos na revelação, que Jesus é Deus, é Filho de Deus encarnado, que veio anunciar o Evangelho, que veio nos revelar o rosto misericordioso de Deus Pai. Muito mais nós precisamos de fato obedecer. Você vai parar hoje comigo e você vai ter essa observação, vai fazer esse pensamento, vai refletir. Todas as vezes que a gente deixa de obedecer de fato a vontade de Deus, a lei de Deus, o que acontece? Tem muita coisa, meu povo, que não é Deus que quer. Somos nós, as nossas escolhas. Tudo é fruto daquilo que eu escolhi, das minhas escolhas erradas, de não obedecer. Obedecer, a palavra obediência, já falei várias vezes aqui, obir audire, estar à escuta. Pare e reflita. Às vezes, por que o seu casamento está uma bagunça? Às vezes, por que a sua vida profissional está uma bagunça? Às vezes, porque a sua saúde está uma bagunça? Por que a sua vida de fé está uma bagunça? Muitas vezes, fruto das nossas desobediências. Porque se a gente olhar a lei de Deus, ela nos conduz a uma vida plena. Ao invés de nos limitar, ela nos planifica. A lei do Senhor Deus é perfeita. Sabedoria para o coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, sabedoria para o coração. Então hoje eu convido você a guardar no seu coração a importância de observar a lei de Deus. E Jesus disse não somente observar, mas também ensinar isso. Por que o Frei Wilton está aqui todo santo dia, todo santo dia? Todo santo dia, como a gente diz no Ceará, todo santo dia que Deus dá. Há mais de 2 anos aqui, todo santo dia, tentando viver e tentando ensinar a palavra de Deus. Hoje eu queria que você guardasse no seu coração essa meditação, essa reflexão. Será que a minha vida está de acordo com aquilo que Deus sonhou para mim? Os mandamentos da lei de Deus é um peso para mim? Ou são caminhos que Deus me dá para que eu possa me planificar e ser feliz? Seguramente eu posso dizer para vocês que se nós, de fato, observarmos a lei de Deus, a nossa relação com Ele e a nossa relação com os outros, certamente vai nos levar a um caminho de felicidade, a um caminho de paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Mais uma vez, eu peço a você que se essa palavra que o Frei falou aqui fez sentido para você,
ela pode fazer sentido e transformar a vida de muitas pessoas. Mas para isso eu peço que você seja um missionário, uma missionária junto comigo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para fazer essa palavra alcançar mais e mais pessoas. E amanhã eu te espero aqui. Paz e bem.